Teste, Núbia. Teste. Ótimo. Então a gente já vai começar. Tá. Boa noite, pessoal. É com muito prazer que hoje a gente inicia esse novo trabalho da Faculdade ASA, tá? Que foi idealizado por mim e abraçado pela nossa coordenadora, Carolina Venâncio, e pela direção da instituição. Esse projeto ele é denominado Pratas da ASA, e ele foi concebido com o objetivo da gente valorizar aqueles melhores trabalhos que são produzidos dentro da instituição, tanto na iniciação científica, né, com a professora Valéria, quanto aqueles trabalhos de TCC que tiveram um desempenho excepcional. Para esse primeiro evento hoje, nós vamos contar com a palestrante Núbia Campos, que apresentou um artigo no congresso da FEPODI, tá, na cidade de São Paulo, na Universidade Mackenzie, e foi o segundo artigo mais bem avaliado durante o processo de avaliação, tá? Esse evento no qual a Núbia participou foi realizado na cidade de São Paulo, né? Na cidade de São Paulo, capital, e ele falou sobre a questão do planejamento prévio nos processos licitatórios, que é um tema bastante interessante. Antes de eu passar a palavra para a nossa palestrante da noite, que foi nossa ex-aluna, né, no semestre passado, eu gostaria de falar para vocês que, de agora para frente, essa prática do Pratas da ASA ela vai ser adotada semestralmente,
tá? E nós vamos trazer aqueles melhores trabalhos. Eu queria agradecer a Núbia pela presença no dia de hoje e passar a palavra para ela e agradecer a vocês que estão aqui e aos meus colegas, professor Carlos, né, que está aqui presente, a professora Ana Carolina e a todos os demais colegas. A palavra é sua, Núbia. Boa noite a todos. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite. E vamos lá, né? O tema que foi proposto para eu falar foi do planejamento prévio para as compras e contratações públicas. Foi o tema que eu apresentei da minha monografia. E trata do seguinte, que a administração pública, ela é obrigada a realizar os procedimentos para compras e contratações de serviço, ela é obrigada a realizar um processo, um procedimento licitatório. Não é como particular, que pode comprar a seu bel prazer. Então, para que ele não realize essa compra, essa contratação para não extrapolar os limites e tudo, a lei ela já traz o limite que ela tem para comprar e para realizar os serviços. O próprio Tribunal de Contas ele fala que eles têm que estabelecer um planejamento anual, que eles têm que fazer um planejamento prévio para contratação, para as compras e tudo, para que isso não aconteça. Porque quando ocorre o fracionamento ilegal de despesa, quando o administrador público ele começa a comprar ou a contratar os serviços e extrapola o limite, acaba incorrendo em crime de improbidade administrativa. O que tô um pouco nervoso. Calma, Núbia, fica tranquila, você está indo bem. Não consigo. O que eu propus quando foi para eu fazer a monografia, como forma de não ocorrer fracionamento legal de despesa, como forma dele conseguir fazer o planejamento prévio e tudo, foi o registro de preços, que é quando ele faz um único processo e registra os preços e deixa registrado por um ano. E aí, quando ele precisa comprar ou quando ele precisa daquele determinado serviço, é só ele ir e solicitar a partir daquele preço que já está registrado. Ele não precisa ficar fazendo vários processos, ele não precisa ficar realizando várias contratações daquele mesmo bem que ele fez o procedimento. Deixa eu ver o que mais tem para falar. Pode também me ajudar. Núbia, antes... Fica tranquila. Antes de você passar para o próximo tópico aí que você vai falar, eu queria que você falasse o que é o planejamento prévio, explicasse para o pessoal o procedimento licitatório. Primeiro é publicado o edital, né, onde a administração pública ela convoca aquelas empresas que estão interessadas em vender, né, em contratar com a administração pública. Os interessados, eles se habilitam, né, apresentam toda a documentação do edital. E o que seria esse planejamento prévio? Quando que ele é feito? Como que ele é feito? Explique isso para a gente um pouco melhor. Então, o planejamento seria o seguinte: a administração, o que ela utilizou no ano anterior, que o Tribunal de Contas também orienta, é o que a administração utilizou no ano anterior, ela pegar por base para fazer como se fosse mesmo na nossa casa, fazer uma base daquilo que ela vai utilizar no ano que está iniciando,
para poder fazer as compras e não comprar nem a mais e nem a menos, para ela fazer uma média daquilo que ela vai comprar, daquilo que ela vai utilizar de serviços e tudo, para ela não poder, ela não gastar mais e nem a menos. Acho que seria bem. Isso. Vamos dar um exemplo palpável para o pessoal, para eles poderem entender para a gente. Suponhamos que você esteja fazendo um processo licitatório para aquisição de medicamento. Qual o exemplo assim, que você possa dar para a gente? Vamos supor, se eu sei que eu vou usar. Se eu sei que eu vou usar. Pessoal, eu acho que a internet da Núbia caiu, tá? Só um momento, por gentileza. Voltou? Voltou, tá só sem sua imagem. Não tem mais? O áudio não, voltou. Pessoal, só um minuto. A internet aqui, para mim, tá normal, eu estou conseguindo ouvir. Provavelmente, ou é a internet de vocês ou o provedor. Tá bom? Vamos voltar. Núbia, dá um exemplo, então. Dá um exemplo palpável para a gente. Por exemplo, se eu sei que no ano anterior eu gastei 10 mil caixas de dipirona, então eu sei, e a minha população aumentou, vamos supor, em 10%. Então eu sei que esse ano eu vou ter que aumentar em 10% as caixas de dipirona. Então eu vou fazer uma compra um pouquinho maior. Eu não vou fazer uma compra de, vamos supor, de 100 mil caixas de dipirona, porque é uma coisa extraordinária e é uma coisa que eu não tenho necessidade. Eu vou comprar aquilo que vai ser da minha, vai ser necessário para me atender, e não vai sobrar e vai atender a população. Não vai faltar. É fazer uma média daquilo que eu vou gastar, com base naquilo que eu já gastei. Isso, então, o planejamento prévio, ele é tanto para fins quantitativos, né, de número, de aquisição, quanto para fins qualitativos, preço. Então, suponhamos que no ano de 2019 tenham sido adquiridas 100 caixas de dipirona, ao custo de R$ 5,79. Em 2020, se a minha população aumentou 10%, eu vou adquirir 110 caixas de dipirona, né, a um custo próximo ou similar, não é isso? Exatamente. Isso mesmo. Também não é você ficar comprando fracionado, não é você comprar no mês de, vamos supor, no mês de maio, comprar 100 caixas, no mês de junho você comprar mais 100, não, é você já saber que você precisa daquelas 10 mil caixas e já fazer o planejamento, já fazer um processo só, comprar e deixar registrado o preço, para você não ter que ir comprando fracionado. Porque é aí que extrapola o valor e cai no fracionamento legal de despesas. É porque isso que a Núbia está falando, pessoal, é importante a gente ressaltar para vocês. A administração pública, quando ela contrata, ela tem que fazer essa contratação atendendo aos princípios que a regem, né? Que é a impessoalidade, a moralidade, a legalidade. E o Tribunal de Contas, ele entende que o fracionamento de despesa, comprar todo mês picadinho, ao invés de você fazer a compra anual, você fazer a compra mensal, ele é ilegal. Qual que foi o objetivo do legislador ao taxar o fracionamento de despesa como ilegal? Evitar o desvio de despesa, não é isso, Núbia? Exatamente, porque enquanto você fraciona a compra, você utiliza de modalidades inferiores para você fazer a compra ou a contratação de serviço. No momento que você está utilizando de modalidades inferiores, é o momento que você pode estar usando uma dispensa de licitação, que é a forma mais prática de se comprar um bem ou contratar um serviço. E é onde você também consegue vantagem para alguém que você conhece, alguma coisa assim. É uma forma mais fácil
de você burlar um processo licitatório. Por isso, o legislador ele quis colocar o fracionamento de despesa como ilegal e colocou esses empecilhos na legislação. Uhum. Ô, Núbia, você trabalhou durante muito tempo no setor de licitação de um município, né? Com essa experiência que você teve, você escreveu o seu trabalho, né? Foi o que te aguçou para poder escrever. Eu queria que você me falasse se as municipalidades elas têm adotado essa questão de, pelo menos onde você trabalhou, do registro de preços, se isso é uma prática recorrente ou se há muito fracionamento. Posso falar de onde eu trabalhei, eles utilizam bastante registro de preço. É o meio que eles mais utilizam, é o registro de preço, sistema de registro de preço, e que é o que eu vejo que dá mais certo, que não fica fracionando as compras e tudo. E eu vejo que tem muitos municípios e tudo que eles estão utilizando também. Pelo menos na nossa região aqui, eu pude perceber isso também. Esse registro de preço, esse tabelamento, né, que a gente faz das empresas que estão participando do processo licitatório, ele pode ficar registrado por quanto tempo? Por 12 meses. Os preços ficam registrados por 12 meses. E nesse período que ele fica registrado, tudo que está lá registrado, tanto bens quanto serviços, a partir do momento que você precisa, você pode solicitar ao fornecedor. Não tem necessidade de você fazer outro processo e pedir comprar ou contratar. Como você já tem o serviço, você já tem o preço registrado com o valor de mercado, você pode só solicitar, não tem necessidade de fazer outro processo e ter outra burocracia. Ô, Núbia, pode continuar sua apresentação. Foi só um corte que eu quis fazer para o pessoal poder entender um pouquinho mais sobre o assunto, porque às vezes nem todo mundo tem ciência dessa questão do que é o planejamento prévio, tá? Você desculpa eu ter te interrompido. Não, pode continuar falando. Acho que eu tinha para falar mais, era isso mesmo. Falar das fases da licitação. A licitação é dividida em duas fases, fase interna e a fase externa. A fase externa, a fase interna, ela é feita dentro do órgão, que é quando a gente prepara o edital, é a fase interna de preparar o objeto, porque o objeto ele tem que ser bem definido, para saber exatamente aquilo que você vai contratar, para realmente não ter o fracionamento de despesas, você tem que elaborar ele, definir ele bem definido. A própria lei, ela fala que ele tem que ser definido. E a fase externa, que é quando a gente lança o edital. O edital, ele também tem que ser bem elaborado. O edital é feito pelo órgão que pretende contratar ou pretende adquirir o serviço. Aí a gente lança o edital com todas as descrições, com tudo que a gente pretende adquirir, contratar, e as empresas vêm participar. E aí começa a fase externa. Trazem as propostas, e aí as propostas são divulgadas. E entra, então, os princípios específicos da licitação. São os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, que tudo que for fazer você é vinculado ao edital. Então, o edital é que rege a licitação. O julgamento objetivo, você deve julgar exatamente com aquilo que está no edital. Da probidade administrativa, que é mais ou menos a legalidade, está bem vinculado ao princípio da legalidade, e da igualdade, que nada mais é do que o princípio da legalidade, o princípio da igualdade, que você tem que julgar todos os participantes, todos os licitantes, de forma igual e imparcial. Você não pode julgar eles porque você gosta mais de um ou de outro. Tem alguma coisa para falar, Lucas? Tenho. Ô, Núbia, eu tenho uma outra pergunta para me te fazer. O sistema de registro de preço, ele veio como uma alternativa para o planejamento? Como é que foi isso? Então, quando eu estava estudando,
para fazer a monografia, eu percebi que acabou que tudo se encaixou. Por quê? Eu percebi que nenhum órgão assim, né? A maioria dos órgãos públicos, eles não faziam o planejamento para comprar, né, para fazer suas compras, suas contratações. E o sistema de registro de preço, ele meio que já existia, mas que ele não era muito utilizado. Ele não era utilizado pelos órgãos públicos. Então, ele veio para ajudar os administradores públicos a fazerem um planejamento, a não contratarem, a não comprarem mais do que eles podem, a mais do que eles devem comprarem, né? Eu percebi Seria uma forma de evitar estoque, né? isso. Eu percebi que isso ajuda também. Uhum. Núbia, pelo que você pesquisou aí, eu lembro que a gente chegou a olhar alguns tribunais de contas na sua pesquisa. O Tribunal de Contas, ele entende que o planejamento prévio ele é obrigatório ou é uma recomendação para o administrador público? Ele recomenda que se faça, mas acaba que essa recomendação é como se fosse uma obrigação, porque ele fica em cima quando você fraciona o objeto e tudo. Tanto é que tem algumas decisões, algumas penalidades a alguns gestores públicos que fracionaram ilegalmente as despesas. Vamos, então, dar um exemplo aqui para o pessoal. A administração pública, para ela contratar, ela tem que demonstrar a necessidade do insumo, né, ou do bem, ou do serviço que ela está necessitando. Eu fiz para 2020, estou dando um exemplo, tá, pessoal? Eu sou o prefeito do município tal, e eu constituí a comissão licitante e falei que para o ano de 2020, para o município Y, seriam necessárias 2.000 caixas de dipirona e 2.000 caixas de Tilenol. Para durar os 12 meses do ano, considerando que no ano anterior eu gastei só 1.800 e eu não tive um aumento exponencial da população. Nesse caso, Núbia, como a gente teve a Covid, a administração pública ela teve que aumentar a quantidade de insumo medicamentoso, né? Tanto de Tilenol quanto de dipirona, para cessar os efeitos aí, para amenizar os efeitos colaterais da Covid. Nesse caso, pessoal, é permitido pelo Tribunal de Contas da União fazer a recontratação, tá? E aí, o que eles vão fazer? Justamente isso que a Núbia está falando. No final do ano passado, início desse ano, a comissão licitante fez um tabelamento de preços, né, Núbia? E aí ele vai recorrer a essa tabela e vai fazer o quê? E vai fazer a aquisição. Se for de interesse daquelas pessoas que habilitaram para participar do procedimento licitatório, eles podem vender ou não para a administração pública, não é? Isso mesmo. Uhum. Núbia, eu queria que você também pontuasse para a gente a relação da economia que o administrador ele faz quando ele faz essa contratação em lote, né? Que a gente pode falar também. Não entendi. Cortou. Eu queria que você explicasse como que... Deixa eu reformular a pergunta. Eu queria que você explicasse como que é feito essa aquisição com base no tabelamento de preço. Tá ruim o áudio. Não tá dando para te ouvir. Vamos lá, deixa eu reformular a pergunta, tá melhor? Tá. Tá conseguindo me ouvir? Então, vamos lá. Suponhamos que em 2019 o medicamento tenha sido vendido a R$ 5,35 a caixa, ok?
Em razão da pandemia, esse medicamento, eu quero adquirir ele de novo, o Tilenol de novo. Só que no meu registro de preço, ele está a 5,35. Eu posso reajustar esse preço? Como é que funciona? Eu tenho que fazer um aditivo? Explique isso melhor. Nesse caso aí, faz um aditivo. Se o preço tiver com o preço de mercado, faz um termo aditivo, faz um contrato ata, e aí contrata com a empresa que já está registrada. Se o preço for o preço de mercado. Se não for, nesse caso, deve licitar de novo para se fazer aquisição com preço de mercado. Uhum. A gente pode falar, Núbia, que o fracionamento de despesa, então, o administrador público, ele lança a mão dele de forma incorreta? Na verdade, assim, eu não acho. Eu acho que ele não faz por falta, não sei se é de tempo, não sei se é por falta de pessoas, né, de mão de obra para fazer, porque não consigo entender onde isso tudo se encaixa, porque a falta de planejamento, até hoje eu não consegui entender o que acontece na administração pública. Na verdade, acho que todos nós sabemos, né? Porque é Sim. uma forma do administrador público desviar. A gente está vendo isso daí, né, agora, lá no Rio de Janeiro, né, com os hospitais de campanha. Também. Porque seria uma forma tão fácil de fazer o planejamento. Se você sabe que você usou, você tem tudo registrado, você sabe que você usou, você sabe que você gastou, você consegue ter uma noção daquilo que você vai ter que comprar, daquilo que você vai ter que contratar. Você tem mais ou menos uma base. E a administração pública, ela consegue ter o controle disso tudo, né, Núbia? Porque às vezes o servidor que está lá na ponta, no hospital, acha que assim, eu vou pegar uma caixinha aqui para mim e não vou sentir, ninguém vai sentir falta. Aí quando você vai consultar lá no seu registro, né, você consegue verificar que... Às vezes também é muita falta de controle, que eu acho também. Pode ser falta de controle dentro da própria administração. Se não tem controle desde a hora que chega o produto, você coloca dentro do almoxerifado, aquilo que está chegando e aquilo que está saindo, você não consegue controlar, você não consegue fazer um planejamento para o ano posterior, entendeu? Então é bem complicado. Você defende que esse planejamento prévio ele seja feito em toda a administração pública ou em alguma área específica? Em toda a administração, porque eu acho que eficiência e economicidade deveria ser em toda a administração pública. Uhum. Entendi. Ô, Núbia, só para a gente finalizar aqui, eu queria que você falasse para os alunos qual que é a importância da pesquisa, né? Por que você... como que esse trabalho contribuiu para a sua vida acadêmica, né? Porque muitas vezes os alunos eles ficam renitentes com essa questão da pesquisa, de que não é importante, para que eu vou fazer TCC, para que eu vou defender TCC. Eu queria que você desse um ponto de vista seu. Então, todo mundo percebeu, eu sou muito nervosa para falar para muita gente, muito nervosa, mas a pesquisa me ajudou muito, eu cresci muito na área de licitação, na área que eu trabalhei, isso foi muito importante para mim, me ajudou muito, o Lucas me ajudou muito também a aprender muito nessa área, e a gente cresce, a gente acha que a gente não vai conseguir, a gente acha que a gente não vai dar conta, é cansativo, são noites que a gente vai sem dormir, mas no final, quando a gente vê que está tudo pronto, que a gente vê que foi a gente que fez, que a gente consegue, que a gente chega lá e apresenta, vale muito a pena. Que se a gente escolhe um tema que a gente gosta, que a gente consegue falar aqui, vale muito a pena.
A gente cresce muito fazendo o TCC, a gente cresce muito, a gente aprende muito, a gente aprende a pesquisar, a gente aprende como pesquisar, porque não é qualquer coisa que a gente vai ler, não é qualquer coisa que chega para a gente que a gente vai aceitar, que a gente vai ler. Então, isso é muito importante. E qual que é o segredo que você falaria para os alunos em relação ao TCC? O que você fez? Você leu muitas obras? Você fez fichamento? Como é que você fez seu trabalho? Eu li bastante livro, li bastante, e li muita decisão também. E é importante a gente falar, né, Núbia, que no seu tema não tem muita coisa em livro, não, né? É um tema recente, né? Eu fui obrigada a pesquisar muito no Tribunal de Contas. Então, tive que aprender a mexer muito no site, aprender a gostar de ler decisão de tribunal. Então, a gente aprende muita coisa fazendo a monografia, então eu recomendo fazer. Muito bom. É muito bom ler, a gente cresce muito. Ô, Núbia, desculpa te interromper de novo. Teve uma aluna aqui, a Erika Alfenas, que ela pediu para a gente repetir da fase interna da licitação. Será que você explica de novo a fase interna e a fase externa? Então, a fase interna é quando a gente elabora o edital, é feito dentro do órgão público, é feito, né, pela administração pública, a gente faz o edital, a gente elabora o objeto, onde o objeto deve ser bem, bem conciso mesmo, aquilo que realmente a gente quer contratar, aquilo que a gente quer comprar, ele tem que ser bem feito. E a fase externa é quando a gente lança o edital, é quando ele é publicado. E depois que o edital é publicado, as empresas vão participar da licitação, né? E aí tem todo o processo. Depois que o edital é publicado, o prazo para as empresas participarem, e aí as empresas vão e apresentam suas propostas. Essa é a fase externa da licitação. Então, rapidamente, só para a gente resumir aqui o trabalho e finalizar a sua apresentação. Então, eu tenho o edital, que é o documento que convida aqueles interessados em contratar com a administração pública, ok? Sim. Eu tenho a fase de habilitação, que é onde aqueles interessados eles entregam a documentação para o procedimento licitatório, correto? Eu tenho a fase de análise desses habilitados, ok? Isso. Feito a fase de análise dos habilitados, eu vou analisar a proposta de acordo com o tipo de licitação, né? O tipo de licitação pode ser tomada de preço, concorrência, né? Ou até mesmo a dispensa de licitação em caso de emergência. Isso. Feito isso, Núbia, o que eu faço? Eu crio dentro desse processo licitatório uma relação com o valor da mercadoria? Como é que isso funcionaria? Depois que são abertas as propostas, tudo, as propostas são lançadas, e tem a fase de lance, né? A depender da modalidade. Dependendo da modalidade, vamos falar aqui do pregão, vamos para a sessão de lance. E aí, quem der o menor lance é o vencedor. E aí, quem der o menor lance, aí você registra na ata lá do procedimento, né, os preços que foram ofertados, e daqui a um tempo, se porventura você precisar de fazer a compra de novo, você consulta essa ata, como é que funciona? Exatamente. No caso do pregão, a maioria das vezes, pelo menos onde eu trabalhei, a maioria das vezes ele era ata de registro de preço já. Que aí, no caso, já ficavam registrados os preços e aí a gente já conseguia ficar com esse preço registrado e quando precisava, ia só pedir o produto ou só contratava o serviço. Lembrando que cada modalidade tem o seu critério de julgamento. Pode ser preço, menor preço, técnico e preço, vai variar de cada
fidelidade. Ok. Pessoal, eu queria agradecer à Núbia pela disponibilidade, tá? Primeiro pelo excelente trabalho que ela fez, né? Eu sou suspeito para falar, eu sou apaixonado pela Núbia, tanto como pessoa, como profissional, né? Ela é um ser humano incrível. E agradecer a vocês por terem estado conosco hoje. Eu também gostaria de falar, vou até pedir licença para a professora Carolina, para falar sobre os novos projetos que a faculdade tem, né? Nesse tempo de pandemia, a gente está organizando algumas lives, alguns eventos online, tá? Em breve vocês vão receber esse comunicado. E mesmo a gente passando nesse período, pessoal, de pandemia, onde os estudos estão sendo feitos de forma remota, eu sempre tive em mente uma frase que um professor meu sempre falou: só sai bem aquele que se qualifica no período de dificuldade. Então, mesmo vocês tendo a dificuldade do ensino à distância, né, que não é ensino à distância, é um ensino remoto, como o MEC fala, se vocês se dedicarem, se vocês utilizarem da forma que a instituição está disponibilizando, com certeza isso vai contribuir para o conhecimento de vocês, tá? Então, a gente pede a vocês, eu aqui em nome da professora Carolina, em nome da Faculdade de Asa, eu peço a todos vocês que se dediquem um pouco, não venham só para palestra, para as palestras preocupados com o certificado, mas preocupados com adquirir conhecimento, tá? Isso é de suma importância, tá? Alguns colegas meus vão apresentar aqui ao longo da semana, das próximas semanas, alguns eventos. Então, eu conto com a participação de todos vocês, tá? E lembrem-se, pessoal, a única forma da gente conseguir mudar o nosso futuro é por meio da educação. A educação, além dela qualificar a gente, ela abre portas, tá? O conhecimento, ele enobrece a gente, mas não é enobrecer de dinheiro, é enobrecer de conhecimento. O conhecimento, ele transforma, tá? Queria agradecer a todos vocês por estarem presentes aqui no dia de hoje. Muito obrigado, tá bom? Ô, Rodrigo, teria como você colocar essa frase no chat aí para a gente anotar ela? Qual frase? Você falou que você baseou muito nos seus professores. Ah, sim, sim, com certeza. Coloco para vocês. Tá Obrigado. bom? Eu que agradeço, Luan. Até mais. Pessoal, boa noite. Eu vou postar a frase aqui para vocês, tá bom? Boa noite, ok. Parabéns.